Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso curso preparatório para a Polícia Civil do Distrito Federal, o nosso intensivo. Então, meu nome é Fabiano Vieira, sou seu professor de raciocínio lógico, então nessas 20 aulas nós vamos tratar dos assuntos do nosso edital. Falando em edital, sempre que nós trocarmos o assunto, eu vou colocando em tela o edital. Assim você vai acompanhar passo a passo o andar do nosso curso, o desenrolar do curso, sem sequer necessitar copiar ou ficar olhando passo a passo se a matéria foi dada. A matéria vai ser dada, então nós vamos colocar o edital passo a passo, ok? Durante o nosso curso, como vai funcionar? Muitas vezes você vai ouvir eu dizer assim, dê um pause e tente resolver. Por quê? Porque quando você dá um pause no vídeo e tenta resolver, o processo de aprendizado é outro, maximiza o aprendizado. Então você vai participando da aula. Claro que para dar continuidade eu vou esperar de 4 a 6 segundos para começar efetivamente a resolver a questão depois que eu pedir que você dê um pause. Assim nós vamos trabalhando nesse ritmo onde você vai poder aprender passo a passo. Então você não vai assistir uma aula inteira de 30 minutos direto. Se você participar, eu convido que você participe. Essa aula levará mais tempo, mas pelo menos você vai sair sabendo, ok? Então assim que vai ser o nosso curso. Mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos à nossa aula número 1, onde nós vamos ver o quê? Vamos ver as proposições, o que são proposições e o que não são proposições. E vamos ver as negações e começar analisando em primeira parte, principiar olhando a tabela verdade. Então, vamos lá. Então, nós temos o nosso edital para a Polícia Civil do Distrito Federal, Fundação Universa. Serão 20 aulas no intensivo de raciocínio lógico. Então, temos de itens 1 a 5. Então, esses 3 primeiros itens são casados. Nós vamos trabalhar com raciocínio lógico proposicional, que trabalha com proposições, com expressões que nós podemos julgar como verdadeiro ou falso. Então, não está conectado com matemática. Nos itens 4 e 5, sim, está conectado com matemática. Então, nós vamos trabalhar com raciocínio lógico matemático nos itens 4 e 5. Agora, então nós vamos trabalhar com os itens 1, 2 e 3, em várias aulas, numa sequência de aulas agora, tratando desses assuntos. Quando nós trocarmos de assunto para princípio de contagem, por exemplo, eu volto com esse pequeno edital, que ele é pequeno só em termos, porque ele é bem extenso. Então, eu volto com essa tela e vou grifar princípio de contagem em vermelho, porque é o que nós vamos trabalhar na sequência. Mas, por hora, são várias aulas trabalhando com esta estrutura de lógica de argumentação e de raciocínio lógico proposicional. Então, vamos trabalhar com esse raciocínio lógico proposicional. Então, primeiro temos que conhecer e identificar o que são proposições. Proposições são frases que afirmam alguma coisa, são frases taxativas, afirmam alguma coisa e aceitam julgamento. E esse julgamento, por exemplo, uma frase que afirma alguma coisa. Professor Fabiano Vieira é professor de raciocínio lógico da prova concursos. Então está afirmando alguma coisa, é uma assertiva, você está realmente dizendo é assim. Agora, nós podemos julgar, no caso, podemos julgar como verdadeiro. Realmente, professor Fabiano Vieira é professor de raciocínio lógico da prova concurso. Ou podemos julgar uma afirmação como falsa. Quando que é verdadeiro? Quando realmente acontece. Realmente acontece. O professor Fabiano Vieira é professor de raciocínio lógico da prova concurso. É isso mesmo. Então é verdadeiro. E quando que é falso? Quando não acontece. Por exemplo, professor Fabiano Vieira é professor de português da prova concurso. Isso é falso, porque não acontece. Então, nós temos somente 2 valores para o nosso raciocínio lógico.
Então só aceita dois valores. Ou uma expressão é verdadeira ou ela é falsa. Nunca é verdadeira e falsa ao mesmo tempo, que é o princípio da não contradição, né? Porque se eu disser que uma coisa é verdadeira e falsa, eu estou dizendo sim e não. Uma coisa ser sim e não ao mesmo tempo é contraditório. Se alguém chega para você e diz assim, escuta, você quer uma barra de chocolate? Sim e não. Então, sim e não é absurdo, é uma contradição. Então, esse princípio da não contradição, ele impede que uma expressão lógica, uma proposição lógica, seja verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou é verdadeira ou é falsa. Então, esses valores de verdadeiro e falso, essas são os valores lógicos. Então, matemática, nós temos infinitos valores, mas para raciocínio lógico, só dois. Ou uma expressão é verdadeira, ou ela é falsa. Agora, o que acontece? Nós temos que nos precaver sabendo que algumas frases não aceitam valorações verdadeiro ou falso. Seja porque não afirmam algo, seja porque perguntam, seja porque pedem, seja porque dão ordem. Então, ordens, pedidos, perguntas não são proposições lógicas, não cabe verdadeiro ou falso. Então vamos ver alguns casos. Então exemplos, por exemplo, interrogativas. Que dia é hoje? Imagina alguém chegar, ou você chega para alguém e diz, que dia é hoje? A pessoa diz, falso. Não tem cabimento, né? Qual a sua idade? Verdadeiro. Então, pergunta, tem ponto de interrogação, não é proposição lógica. Exclamativas, viva, parabéns, legal, que fenômeno! Isso não é proposição lógica, né? Frases exclamativas. Ordens ou pedidos, faço relatório ainda hoje, né? Sejam ordens ou pedidos, né? Ordens ou pedidos não são proposições lógicas. Filho, lave a louça, né? Falso, não tem lógica, né? Filho, lave a louça, verdadeiro? Não. Então é sim senhor, não senhor, sim senhora e não senhora. Agora, nós temos ainda dois elementos, dois tipos de sentenças que não aceitam verdadeiro ou falso. Uma que é com variável livre e outra eu chamo de inexistente, né? Então eu chamo de inexistente. Nós já vamos ver. Com variável livre. Então, primeiro, o que é uma variável? Então, primeiro nós temos que entender. Uma variável é letra que assume uma situação numérica, que assume uma posição de número, né? Então, isso é variável. Lembra do x, y? Então, que nós tínhamos que saber, né? Determinar x, determinar y. Então, é uma incógnita, é uma variável, porque ela assume um número que ainda, a princípio, não sabemos. Então, se tiver assim, x é par, x é par, você vai dizer, vou saber dizer se é verdadeiro ou falso? Não sei, depende do valor de x, né? X é par, sei, depende do valor de x, certo? Então, essa variável x está livre. Essa variável x está livre, ela não está determinada. Então, se não está livre, é chamado sentença aberta. Então, uma sentença aberta em raciocínio lógico. Por exemplo, x mais y é o número negativo. Depende dos valores que tiver x ou y. Certo? Então, nós não podemos precisar. Se as variáveis estão livres, não é proposição lógica. Agora, atenção, se eu dissesse x é par se x é igual a 5. Opa! Se x é igual a 5, o x não está mais livre, ele está definido e muito bem definido. Então, eu estou dizendo, em suma, que 5 é par, isso é falso. Então, é proposição lógica. Por que é proposição lógica? Porque a variável agora está definida, não está livre.
não é mais uma sentença aberta. Então, uma sentença aberta é quando eu tenho variáveis x, y, z, pode ser até a, b, c, d, desde que essas variáveis sejam letras que assumam uma posição numérica. Agora, outro caso bem clássico é inexistente. Inexistente se eu digo assim, esta frase é falsa. Então, geralmente, ela dá valor a si mesmo. Tem duas características. A primeira característica, eu digo a inexistência. Essa frase é falsa. Qual? Esta frase. Qual? Esta. De fato, não tem frase para valorar aqui. Além disso, essa frase é falsa. Recai num paradoxo, né? Porque se eu disser que é verdadeiro que é falso? Afinal, é verdadeiro ou é falso? Ou essa frase é falsa, eu colocar falso, é falso que é falso, então é verdadeiro? Então fica uma coisa paradoxal, fica uma coisa meio louca assim, certo? Então, são frases inexistentes. Mas, em qualquer situação, se você bater o olho não consegue dizer verdadeiro ou falso, não é proposição lógica. Uma bem conhecida, um bom livro. Um bom livro. Então, geralmente, nós vemos um verbo, né, na afirmação. Um bom livro. Então, não é proposição lógica, e daí? Né? Não sei. Agora, 3 mais 2 é igual a 5. Opa, isso é verdadeiro. Uma igualdade ou desigualdade matemática, ela é uma proposição lógica, porque ela permite dizer verdadeiro ou falso. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, livro que a minha filha gosta de ler lá, minha filha mais nova, A Lenda dos Guardiões é um bom livro. Opa, aí eu tenho eu tenho esse verbo ser, então eu posso valorar como verdadeiro ou falso. Não é? Então, nós temos outros exemplos. Qual a idade de Ana? Interrogativo não é proposição lógica. Viva, parabéns, legal. Exclamativo não é. Faça o relatório ainda hoje. Isso é uma ordem, né? X mais Y é par. São variáveis livres. Esta frase não existe. Qual? Esta frase. Qual? Esta. Não sei o que fazer nessa questão. Tá, daí, né? A pessoa diz para você, não sei o que fazer nessa questão. Fica por isso mesmo, né? Agora, 3 mais 4. Faltou o sinal de igual, né? Fica 3 mais 4. Então fica assim, parecendo com opa, né? Questão com opa, tá faltando alguma coisa. Tudo bem. Então, em suma, olhei a frase, a sentença, não posso dizer verdadeiro ou falso, não tenho como expressar, não é proposição lógica. Esta é a base do raciocínio lógico. Agora, vamos para as proposições e os conectivos. Proposições nós já vimos, que são sentenças que podem ser ditas verdadeiro ou falso sobre elas. Conectivos, a própria etimologia da palavra nos dá que vem de uma situação de conectar. Então, são elementos que conectam proposições. Então, os conectivos vão ser elementos que conectam proposições. Mas para facilitar o que nós chamamos de cálculo proposicional, que é a determinação de valores verdade ou falsidade, nós vamos simbolizar as proposições, que são essas sentenças que aceitam valores lógicos verdadeiro ou falso, por letras A, B, C, P, Q, R, Pzinho, Qzinho, Rzinho e assim por diante. Então, por exemplo, A, João é um bom aluno. B, Maria tem 30 anos. Então, nós temos aqui, no lugar de ficar sempre dizendo João é um bom aluno, João é um bom aluno, João é um bom aluno, eu escrevo A. Eu coloco como se fosse uma legenda. Maria tem 30 anos, coloco B. Poderia colocar PQ ou QIR, ou Pzinho, Qzinho. Poderia colocar JA de João é um bom aluno, M3 de Maria tem 30 anos, ou M30, algumas coisas que eu possa simbolizar para me encontrar na questão. Mas isso vai ser tão claro na sequência que não precisa se estressar de forma alguma com isso, que você vai aprender de tanto fazer. Por exemplo, os conectivos que nós vamos utilizar,
Os conectivos vão ser o E. Então, só para você entender, usando o E, eu posso ter A, E, B. Esse E também terá um símbolo. O que está escrito aqui? João é um bom aluno e Maria tem 30 anos. Para frente você vai saber identificar isso aqui em breve, né? E o ou, alguma coisa ou outra. Então, o ou, ele é simbolizado por A ou B. Então, por este símbolo que é o contrário do anterior. O que está escrito aqui? João é um bom aluno ou Maria tem 30 anos. Ainda temos o conectivo ou uma coisa ou outra, cujo símbolo é bem parecido com ou, mas com um tracinho embaixo. Então, o que está escrito aqui? Ou João é um bom aluno, ou Maria tem 30 anos, ou um ou outro. Ainda nós podemos ter os se, vírgula, então. O se, então, ele é simbolizado por uma seta. Então, nós teremos se João é um bom aluno, então Maria tem 30 anos. Ainda nós podemos ter alguma coisa se e somente se, ou se e só se, outra. Então, será a dupla implicação com B, uma dupla seta. Então, nós temos o quê? João, bom aluno, sei somente se, Maria tem 30 anos. E, por fim, mas na verdade é o mais simples e vai ser o primeiro que nós vamos ver, é a negação. A negação pode ser escrito desta forma, um sinal que parece o tio, né? Um sinal que parece o tio. Não há, João não é um bom aluno. João não é um bom aluno. Então, nós temos esses conectivos, que é a base do raciocínio lógico. Então, qual é o meu objetivo aqui? Meu objetivo é ensinar você a identificar esses conectivos, entender as regras desses conectivos, porque esses conectivos eles vão causar alguns efeitos de verdade e falsidade nas proposições lógicas, e esses efeitos de verdade e falsidade são as regras dos conectivos. Então, essas regras que você tem que saber. O meu objetivo vai ser o quê? Vai ser explicar da melhor forma possível, forma mais clara possível, através de situações mais práticas possíveis, estas regras para que você possa memorizar. Se você nunca viu raciocínio lógico, não se preocupe, que nós vamos trabalhar passo a passo para que você entenda. Se necessário for, você pode ver o vídeo mais uma vez para poder trabalhar aí com esse entendimento. Mas o objetivo é o quê? O objetivo agora é saber regras de conectivos. E sempre a cada passo eu vou colocando assim murais de resumão. Então vou trabalhando com resumões, que fica mais fácil, né? Como se fosse um mapa. Então vamos ao primeiro conectivo, que é a negação. A negação, ela se apresenta em frases com elemento de negação. Então, por exemplo, Maria não possui 30 anos, ou não chove, ou nenhum homem é imortal, ou não é verdade que é o mesmo que é falso que. Não é verdade que Maria tem 30 anos, quer dizer que ela não tem 30 anos. É falso que Maria tem 30 anos, quer dizer que ela não tem 30 anos. E ainda há um elemento que tem caído muito nas nossas provas agora, nesse ano 2014, que é o nem, 2013, 2014. Nem. O que é o nem? Se eu falar para você assim, nem A, nem B, você me convida e diz assim, Fabiano, você quer abacate ou banana? Eu digo, nem abacate, nem banana, muito obrigado. O que eu estou dizendo? Que eu não quero abacate e não quero banana. Não é compreensível isso, né? Diante de uma situação prática, lógica?
Então, não quero abacate e não quero banana, nenhum nem outro. Então, o nem, ele possui duas negações e um conectivo e. Não precisa decorar, né? Basta você lembrar aí do abacate e banana, nem A nem B. Nem viajei para a Argentina, nem Bolívia. Não viajei para a Argentina e não viajei para a Bolívia, nem. Agora, nós vamos trabalhando também com os conjuntos paralelamente e com os símbolos. Então, os símbolos da negação pode ser um desses dois, salvo se a prova colocar outro símbolo, né? Então, às vezes, a prova coloca assim, tenha como símbolo da negação esse aqui, um tio maior, parece com uma negação meio esquisito assim. Tudo bem, né? Então você considera. Mas, a princípio, dentro de uma teoria de raciocínio lógico, ou esse símbolo, que eles podem aparecer e você já entenda como negação. Se A for João um bom aluno, aqui está escrito João não é um bom aluno e aqui também. Agora, em termos de diagrama lógico, o que nós temos de diagrama lógico da negação que vai nos mostrar, vai nos encaminhar a regra da negação? Se eu tenho aqui um conjunto de pessoas, um conjunto A de pessoas que vão fazer prova para a Polícia Civil do Distrito Federal, onde estão as pessoas que não vão fazer prova para a Polícia Civil do Distrito Federal? Estão fora. Se dentro é sim, fora é não. Se eu tenho um conjunto aqui de pessoas que não farão concurso em 2014, onde estão os que farão concurso em 2014? Estarão fora. Se dentro é sim, fora é não, e vice-versa. Se dentro é não, fora é sim. Então, qual é a regra da negação? A regra da negação, a negação é o avesso. Então, vira do avesso. Eu tenho dois valores lógicos. Eu tenho o verdadeiro e o falso. Se eu nego o verdadeiro, é porque é falso. Se eu nego o que é falso, é porque é verdadeiro. Então, a negação é o avesso. Eu inverto o valor. Quando eu aplico uma negação a algum elemento, ele inverte o seu valor lógico. Muito simples, né? Muito simples. Se eu digo não é verdadeiro isso aí, então é porque é falso. Ó, esse objeto não é falsificado, então é porque ele é verdadeiro. Tranquilíssimo. Agora, o que acontece? Negar alguma coisa duas vezes, obtemos a mesma coisa, né? Então eu uso uma linguagem bem simples aí, até simplória. Na verdade, negar alguma, então vamos colocar aqui, negar alguma proposição, porque nós trabalhamos com proposição lógica duas vezes, obtemos a mesma proposição, ou seja, obtemos a mesma proposição lógica, ou ainda obtemos o seu equivalente. Na etimologia da palavra está dizendo equi é igual, valente é valor, valor lógico, ou seja, se eu tenho uma expressão, depois nós vamos ver que nós teremos uma tabelas verdade e colunas de tabela verdade que vão me dizer os valores possíveis. Se eu tiver uma expressão que seja VF, o seu equivalente será o quê? Será VF. Esse será o seu equivalente. Então, o que é equivalente? O equivalente é quando eu tenho o mesmo valor lógico a cada passo. Agora, se eu pensar na negação, a negação direta de uma situação VF seria o avesso completo FV. Aí seria a negação. Então, negar alguma proposição duas vezes, obtemos a mesma proposição. Ou negar alguma coisa duas vezes, temos a mesma coisa, a mesma proposição ou seu equivalente. Uma proposição que não tem a mesma cara, mas possui o mesmo valor lógico. Então, por exemplo, quando eu digo, alguém diz não é verdadeiro. Olha um objeto e diz não é verdadeiro. A pessoa está dizendo, está reforçando para essa negação, né? Não é verdadeiro. Está dizendo, olha meu amigo, é falso, falso mesmo.
Mas, quando em raciocínio lógico eu digo que não é verdadeiro, eu estou dizendo que é verdadeiro. Por quê? Porque, veja, o não verdadeiro, que é essa pequena partícula, é falso. E o não falso é verdadeiro. Então, quando eu nego algo duas vezes, quando eu tenho uma dupla negação, em português, na língua portuguesa, ela é um reforço da negação, mas na linguagem lógica está falando do mesmo elemento. Então, por exemplo, na língua portuguesa entendemos a expressão não tenho nenhum dinheiro como ausência de dinheiro, de fato, né? Não tenho nenhum dinheiro. Em lógica indica que possui algum dinheiro no bolso. É até uma boa dica, né, para quem não quer ficar emprestando dinheiro aí. Então, não tenho o nenhum dinheiro. O nenhum dinheiro já é negação de dinheiro. Quando eu não tenho nenhum, é sinal que eu tenho algum. Então, sempre duas negações encadeadas na sequência, uma elimina a outra. Se chega um menino na sua casa, quer namorar com a sua filha e diz, olha, não tenho nenhuma má intenção, então, cuidado, né? Cuidado. Ou seu filho ou sua filha diz, mãe, eu não tenho nenhuma vontade de lavar louça, então, a partir de agora, dê a bucha, dê lá o sabão, que pode lavar louça tranquilo, porque tem vontade sim, né? Então, quando que eu vou responder como dupla negação? Numa prova de direito, numa prova de conhecimento específico, numa prova de português? Não. Então, só vou responder dupla negação se a questão evocar, chamar esse conhecimento. Ser assim, no raciocínio lógico, o que quer dizer não tenho nenhum dinheiro? No raciocínio lógico. Então, chamou esse conhecimento da dupla negação, ergueu esse conhecimento da dupla negação. Aí você vai dizer, opa, não tenho nenhum dinheiro. Em raciocínio lógico é porque tem algum dinheiro no bolso, não é? Então, só quando trabalhar com o raciocínio lógico mesmo, quando chamar esse conhecimento do raciocínio lógico. Afora isso, nós vamos entender como um reforço da negação normal, como nós vemos no senso comum, no dia a dia, não há problemas quanto a isto. Agora nós vamos conhecer a tabela verdade. Então, o que é a tabela verdade de fato? A tabela verdade nada mais é do que uma tabela de possibilidades, indica o que pode acontecer. Muito, muito tranquilo. Então, se você porventura já estudou raciocínio lógico e ficou com o verdadeiro trauma de tabela verdade, talvez tenha ficado porque não conheceu de fato o que ela é. Então vamos trabalhar devagar aí para tranquilizar a situação. Indica o que pode acontecer, é muito simples. Olha aqui, ó. Dadas as proposições simples, bem práticas, o cão late e o gato mia. Bem prático, né? O cão late e o gato mia. Se eu disser para cada uma dessas, eu tenho, já que são proposições lógicas, eu tenho duas possibilidades. Ou é verdadeiro, quando A é verdadeiro, eu estou dizendo que o cão está latindo. Quando A é falso, estou dizendo que o cão não late. Quando B é verdadeiro, estou dizendo que o gato está miando sim. Quando digo que B é falso, eu digo que o gato não está miando, né? O gato não está miando. Então, o cão late e o gato mia. Se A é verdadeiro, o cão late. Se o A é falso, o cão não late. Se B é verdadeiro, o gato mia. Se B é falso, o gato não mia. Eu tenho duas possibilidades. Agora eu vou montar uma tabela verdade para essas duas situações. Então, para A e B, nós vamos ver no princípio de contagem que essa partícula E, como uma sucessão, é sucessão, né? Eu quero A, E, B, ele é o mesmo que multiplicação. Então, no momento que eu tenho duas possibilidades para A e duas possibilidades para B, eu tenho quatro quê? Eu tenho quatro possibilidades totais para esses elementos. E essas quatro possibilidades totais serão expressas por quatro linhas na tabela verdade. Sim. Então, as possibilidades são as linhas da tabela verdade. Então, as quatro possibilidades são quatro linhas. Então, o que eu vou fazer? Vou montar uma tabela verdade com quatro linhas. Vamos ver como fica? Olha aí.
Primeiro, não se preocupe com esse, não se preocupe com esse, nem com esse. Imagine a situação prática, né? O que pode acontecer com o cão e com o gato? Os dois verdadeiros, o cão late e o gato mia. Um verdadeiro e um falso, o cão late e o gato não mia. Um falso e um verdadeiro, o cão não late e o gato mia. Por fim, os dois falsos, o cão não late e o gato não mia. Veja como com 4 possibilidades realmente eu expressei tudo o que pode acontecer. É uma tabela de possibilidades. Tudo o que pode acontecer com o cão e com o gato. Então, sempre pensando de 2 em 2. Poderia, inclusive, usar uma formuleta que é assim: o número de linhas, diz o raciocínio lógico, de uma tabela verdade é dado por 2 elevado a n, onde 2 é a possibilidade de verdadeiro ou falso e n é o número de proposições. No caso em questão, eu tenho 2 elevado a n, eu tenho proposições a e b, são 2, vai dar 4, 2 ao quadrado, 4. 4 o quê? 4 linhas na tabela verdade que explicita 4 possibilidades. Bom, agora nós vamos ver a coluna do não há. Se o A é VV, FF, como fica o não há? FF, VV. Isto. Se o B é VF, VF, como fica o não B? O não B, FV, FV. É totalmente o avesso, né? Porque é a negação de B. Agora eu te pergunto, como fica o não há? Pega esse não há, que já está aqui, e nega de novo. Como que fica? VV, FF. Agora eu convido a você a verificar o quê? Quando eu nego 2 vezes um elemento, não há, vou colocar lá em cima da tabela verdade. Não há, ele é o mesmo ou possui o mesmo valor lógico, é equivalente a A, porque são 2 negações encadeadas. Veja se os valores não são exatamente os mesmos a cada passo. Então veja se essas expressões não são equivalentes. São equivalentes. Por isso, em algumas aulas adiante, quando eu quiser saber o equivalente de uma expressão, eu vou lançar mão, em certa situação no futuro, cena dos próximos capítulos, vou lançar mão da dupla negação para achar o equivalente. Eu só vou deixar assim por hora. Quando chegar lá, você vai lembrar do que eu lhe disse. Então, eu vou lançar mão do equivalente para achar da dupla negação para achar o equivalente, ok? Então, é assim que nós trabalhamos nessa situação de tabela verdade. Na próxima aula, nós vamos ver uma tabela verdade com 3 proposições, A, B e C, onde vai ser o cão late, o gato mia e o pássaro canta. Mas isto na próxima aula. Então, nós encerramos essa aula trabalhando com essa tabela verdade, essa pequena tabela verdade. Na aula que vem, trabalharemos com 3 proposições em tabela verdade e demais itens. Então, bons estudos e até lá!